está passando por essa fase, que é uma fase de densificação do planeta. E muitos seres de luz que estão aqui encarnados saíram, né, por conta de muita coisa que aconteceu. A gente perdeu uma parte, assim, do nosso exército de luz. O objetivo desse webinar é trazer essas informações para vocês e falar também sobre as orgonites, sobre essas proteções energéticas que a gente pode fazer na nossa casa, falar sobre a energia da orgonite, sobre a geometria, para que vocês tenham mais ferramentas para poder passar por essa fase de uma maneira mais leve. Eu sinto dessa maneira, por conta de toda essa energia que transita pelo planeta hoje, além dessa tragédia do Rio Grande do Sul, né, que está acontecendo, que já aconteceu e ainda está acontecendo. Esse é o objetivo desse webinar, trazer essas informações para vocês. Vamos falar sobre a energia da orgonite primeiro, depois vou falar um pouco sobre pedras, cristais, pedras de proteção, formas de vocês criarem redes eletromagnéticas de proteção. Tudo isso que eu vou falar diz respeito a deixar tudo mais leve para vocês, para facilitar que vocês transitem nessa fase de uma maneira mais fluida, mais tranquila. Lembrando que tudo é energia. Quando a gente fala de energia, a gente fala sobre esse éter, né? Sobre essa energia que trabalha esses 5 elementos: terra, água, ar, fogo e o éter. Para falar sobre o tempo também, presente, passado, futuro, que estão integrados numa coisa só, porque a gente só cria o futuro no aqui e agora, no presente, que está integrado. Esse início de webinário, eu gosto de colocar um propósito. Todo início requer um propósito, uma escolha, uma decisão. Agradeço vocês por estarem aqui e decidirem estar aqui comigo. E, bom, vamos falar um pouco sobre a energia da orgonite. A orgonite ela veio lá atrás através dos estudos de William Reich. O Reich ele trabalhava com elementos da natureza e ele fazia um estudo entre a interação do corpo humano e a natureza. Nos anos 30, né, ele criou a caixa orgônica. A caixa orgônica, o objetivo e o propósito da caixa orgônica era curar o câncer. Então, ele submeteu pacientes na época, fez vários testes e conseguiu resultados extraordinários. Claro que na época isso não era permitido, né? Porque já era o início da indústria farmacêutica, na época que já estava sendo criado, digamos assim, uma energia de manipulação. Durante esse século, os estudos foram progredindo. Então, nos anos 90, colocar os metais granulados, né, raspas de metal, junto com pedras e a resina, chegou nesse ponto de ser criada a orgonite. Quando a pedra é submetida à compressão da resina, a mudança de temperatura pela catalisação, ela recebe uma compressão e ela ativa a eletricidade estática, porque todo quartzo contém essa propriedade. Né? O quartzo é utilizado em microfones de áudio, em agulhas de toca-disco, em componentes eletrônicos de tecnologia. E quando ela é submetida à compressão, ele aumenta a capacidade de energia dele, porque é como se a pedra acendesse em energia. Ela recebe a compressão e, devido a isso, as moléculas se mexem, se movimentam. Então, a energia da pedra dentro da orgonite, ela é potencializada 3 ou mais vezes. Quando comecei a estudar isso, eu percebi que, por que não utilizar um elemento a mais que seria a geometria? Então, eu comecei a estudar circuitos elétricos. Eu entrava em projetos de circuitos elétricos e ficava estudando aquilo, como que funcionava o caminho daquela energia, né, que transitava. Então, as primeiras orgonites eu comecei a utilizar como se fossem circuitos elétricos, projetos de circuitos, né, para a energia transitar de uma maneira alinhada dentro de um circuito. Depois de um tempo, eu cheguei na geometria. Então, eu comecei a utilizar pecinhas para fazer a energia transitar de uma maneira alinhada dentro de uma mandala sagrada. Porque a geometria, ela não é só a geometria, ela não é só o símbolo geométrico. Porque quando a gente se dá conta
de que a energia não é só aquilo que você vê. A energia, ela se projeta para fora. Isso que você vê é só a parte que você consegue absorver de um símbolo de geometria. Mas por trás disso existe uma energia que atua dentro do seu universo inconsciente, modificando o seu DNA, as suas águas, tudo que está registrado nas suas águas. Sabendo disso, eu resolvi usar a geometria para potencializar a força da hormonite, para ampliar essa energia de uma maneira mais fluida, com mais potência, com mais energia, para que ela ganhasse um upgrade. Então, eu comecei a utilizar as geometrias. Depois de um tempo, eu percebi que eu já estava canalizando informações de códigos estelares que começaram a chegar para mim através da minha intuição. Comecei a entrar em contato com as energias da fraternidade branca, de, de mestre da fraternidade branca. Então, eu comecei a me conectar muito com esses mestres e comecei a baixar esses códigos nas Orgonites. Então, as Sirius Orgonites, todas as Sirius Orgonites, elas trabalham com as energias da fraternidade branca e as energias de terra. Energias de Caboclos, Preto Velho, Exu, Pombagira, todas essas energias que são imantadas e ancoradas de acordo com o propósito de cada Orgonite, que é servido para cada pessoa. Então, são canalizações de códigos de geometria que chegam para vocês, muitas vezes, para os seus próprios mentores espirituais trabalharem a seu favor, para eles facilitarem o caminho de vocês. Não é que você vai receber uma Sirius Orgonite e vai abrir a caixa de Pandora dela, porque é necessário uma troca de energia. Trocar a energia com a ferramenta. Porque ela, por si só, ela trabalha. Ela está sempre trabalhando no seu universo inconsciente, porque toda vez que você passa por ela, ainda que você passe e só dê uma olhada, ainda assim ela está trabalhando no seu universo inconsciente, porque a linguagem não verbal ela é muito poderosa. Ela acessa o seu universo inconsciente. Você grava isso através do seu campo visual. Gravando isso, adentra. E essa energia é trabalhada 24 horas por dia, ainda que você não queira. Além disso, ela expande essa energia pela casa. Existem pessoas que já têm uma abertura maior, né, de enxergar a energia que está no espaço. Então, os relatos que eu recebo das orgonites, para quem já tem essa abertura visual, né, essa mediunidade visual de poder ter o merecimento de enxergar, não é que quem não enxerga não tem o merecimento, mas existem níveis de mediunidade. Mediunidade por intuição, mediunidade por incorporação, mediunidade por visão. Então, já existem médicos que já nascem com a mediunidade já pronta, né, para receber suas entidades, seus mentores. Mas essa energia da geometria, a geometria, ela vai o tempo todo trabalhar seu universo inconsciente, trabalhar essa energia visual. Numa numerologia também, porque tudo aqui trabalha com cromoterapia, numerologia e geometria sagrada. Tudo que é colocado nessas orgonites trabalha com a numerologia, geometria e a energia da própria energia orgone, né, que veio lá do Raj nos anos 30, foi é, estudada por Don e Carol Croft nos anos 90 e chegou, né, agora, né, eu cheguei nessa ferramenta com geometria. Existem alguns fabricantes que utilizam geometria, mas a geometria ela é a linguagem da nova orgonite, eu entendo dessa maneira. Não que as orgonites tradicionais não funcionem para trabalhar com mentores, mas ela trabalha num nível mais densificado. As orgonites com geometria, elas trabalham num nível mais sutil, porque esses mestres, esses mentores, né, estelares, pleiadianos, arcturianos, eles necessitam dessa energia, porque quando você acende uma vela, aquela vela ela tem uma representação. Uma vela branca, uma vela verde, de cura, uma vela azul, de proteção, Arcanjo Miguel. Quando você acende uma vela para uma entidade,
Aquela energia da luz, do fogo, da própria parafina da vela, ela é necessária para a sua entidade utilizar aquele plasma, aquela energia que está ali para trabalhar, para poder facilitar o trabalho, para que ele consiga densificar a energia dele e chegar nesse plano 3D, entre aspas. É para isso que servem essas orgonites, para criar um elo de conexão entre vocês e os seus mentores espirituais, além de trazer a conexão entre você e o seu eu superior, porque vocês são mestres que estão encarnados em Terra, ainda que vocês não saibam. A gente não está aqui à toa nesse plano terrestre. O planeta ele está mudando o eixo de rotação em torno do Sol. E muita coisa na natureza está modificando, como vocês podem ver pelas notícias. Então, as orgonites, elas são facilitadores, elas vão auxiliar nessa transição planetária. De fato, eu sinto que essas orgonites, para muitos, elas ainda não servem, mas para pessoas que já têm essa conexão com essas energias, elas são muito úteis para trabalhos espirituais, trabalhos de terapia, trabalhar com energia, conexão espiritual com mentores, com mestres, com entidades, e para trabalhar a energia da casa, porque não tem como não falar sobre a nossa casa, né? Porque tudo começa dentro, para depois expandir para fora. Essas, essas ferramentas que a gente utiliza, elas são todas facilitadores de conexão, de limpeza, de alinhamento, para que tudo seja mais favorável. Alguém quer fazer alguma pergunta? Oi, tá me Oi, ouvindo? estou te ouvindo. Eu quero fazer uma colocação que eu achei sincrônico. Eu tenho uma anotação aqui, sobre os símbolos, né? E quando a gente olha a Sirius Orgonites, para mim, o que mais me chama são os códigos que estão ali, né? Para além da geometria, que a gente sabe que é sagrada e tem a capacidade de nos alinhar em muitos níveis, os códigos me chamam muito. E a gente tem esse mistério nos símbolos, né? Eles não são codificados tão facilmente. Normalmente não são decodificados pela nossa mente racional, né? Pela mente é colocar caixinha que a gente recebe, ou recebe dessa organização que vem através, né, das sírios orgânicos, a gente tem menta nas nossas mãos, isso vai muito além. E, se você me permitir, eu quero ler só Por um favor. trechinho de um glossário esotérico de estudos que eu Uhum. faço, que é sempre sobre os símbolos. Os símbolos têm importância capital. As suas indicações podem ser compreendidas de maneiras diferentes a depender do grau evolutivo de quem os contata e do nível de consciência em que estão enfocados. Por isso, é enganoso fixar seus significados, mesmo os chamados símbolos universais, como a cruz, a tocha, o fogo, o triângulo, o círculo e outros, válidos para toda a espécie humana num dado ciclo de evolução, tomam conotações específicas em cada circunstância em que se apresentam. Para desvendá-los, análises mais confundem que esclarecem. O que revela o conteúdo do símbolo é a percepção intuitiva, o conhecimento direto não racional, ao qual se chega pelo silêncio. Então, um símbolo é um concentrado de energia, atua mesmo que seu significado não seja captado pelo consciente. Melhor que explicá-lo é coligar-se com a sua essência, absorver o que transmite. Assim, a consciência humana vai sendo treinada a transcender conceitos estabelecidos e condicionamentos e a reconhecer a realidade com menos véus. E aí ele conta uma maneira de se coligar com esses símbolos, que é também, depois você vai falar mais, né, sobre as maneiras de utilizar os orgonites. Sim. Ele aqui, né, fala de estar, uma das formas também, de estar num lugar tranquilo, numa posição confortável, a coluna ereta e olhar para esse código, para esse símbolo atentamente, sem se desfocar por um tempo e depois então fechar os olhos e imaginar esse símbolo acima da cabeça, nos centros supraluminares, depois no centro do cardíaco. E aí se conectar ou então a um mantra, algo assim.
Enfim, só achei sincrônico e gratidão por dar abertura para compartilhar. Gratidão. Pois é, os símbolos eles são códigos. Não tem como a gente decifrar um símbolo de uma maneira racional. A gente tem essas geometrias, né, da flor da vida, do cubo de Metatron, que a gente explica até um ponto. Só que no outro ponto existe o nosso universo inconsciente, porque o inconsciente é onde estão todos os registros do nosso passado, dentro do nosso DNA, toda a nossa informação, nosso HDzão grandão que tem tudo. Registros acásticos, registros de informações que a gente não tem acesso. Se a gente tivesse acesso, a gente ficava louco. Então, o inconsciente, ele guarda todos esses registros. Quando a gente se depara com um símbolo, para mim isso tem um significado, para a Ive tem outro, para o Pedro, para a Caroline tem outro, para a Simone tem outro, para a Iane. Eu já tentei, já algumas maneiras, decifrar símbolos das orgonites. Já consegui decifrar alguns, mas é necessário que você utilize a orgonite dessa maneira, como a Mariana falou, meditando, visualizando um ponto central, sem se preocupar em ficar olhando detalhes. Depois você fecha os olhos e deixa esse símbolo atuar, porque ele está atuando através da linguagem visual, que é essa linguagem simbólica. Não importa se você não acessa na hora, no momento, mas vocês vão perceber que durante um tempo, pode ser que na hora que você estiver tomando banho, você venha uma intuição através daquele símbolo, através de talvez a pedra que está colocada na orgonite, através do formato da orgonite, porque tudo é símbolo, tudo é simbólico, o universo todo é simbólico, o universo todo é energia, troca de energia. Trabalha a energia trocando energia. Por isso que é importante, toda vez que a gente começa algo, colocar um propósito, porque se o passado, o presente e o futuro estão integrados numa coisa só, então todo início que começa a cada segundo requer uma decisão, uma escolha e um propósito. Porque se você não escolhe, não decide e não coloca um propósito, algo ou alguém pode colocar esse propósito, né? Porque, por exemplo, tudo que a gente escolhe e decide, a gente parte de dentro para fora, porque sou eu que escolho, sou eu que decido. Não é a política que decide, não é a situação em que eu estou, a condição em que eu estou, que vai decidir por mim. Porque senão a gente acaba vivendo de condição e não de decisão, que é o que mais importa. Porque parte de nós, não do que está acontecendo fora, que é tudo dentro para fora. Então, falando sobre numerologia, o 1 representa esse início, iniciar as coisas com propósito, né? Desde a hora que você bebe a água, porque uma coisa é beber a água, só beber a água. Outra coisa é você colocar um propósito na sua água, que eu quero que ela me cure, que eu quero que ela limpe meus pensamentos, né, emaranhados mentais. Então, quando você coloca um propósito nas coisas, você está co-criando o seu futuro próspero, né? Porque você está escolhendo e decidindo a energia que você quer receber daquilo que você tem, reconhecendo. E esse reconhecimento ele é muito importante, porque aquilo que você não reconhece não existe para você. Nada que você não reconhece existe para você. Se você não reconhece algo, não existe para você. Não está no seu universo de cocriação de realidade. Então aquilo não pode ser modificado, e você não consegue modificar nada que você não reconhece. Então é muito importante a gente se desapegar de coisas, por exemplo, que a gente não usa e a gente não está utilizando, porque aquilo não está tendo serventia, né? E tudo isso que eu falo para vocês, que sai da minha boca através desse elemento ar, né, que é tão importante, porque o elemento ar ele cria energia, o elemento ar ele cria futuro, o tempo todo. Isso tudo vale para mim, porque primeiro começa em nós. Quando eu abro esse webinário para vocês, eu estou abrindo primeiro para mim. Então, quando vocês atendem alguém, por exemplo, vocês, através das suas terapias, através da sua energia, vocês estão fazendo isso primeiro para vocês.
para que vocês se sintam bem com aquilo que vocês estão fazendo. Porque tudo se trata de como você quer se sentir perante todas as coisas. Porque tudo se trata de relações. O relacionamento que você tem com o seu irmão, com a sua mãe, com a sua esposa, seu esposo, com seu filho e com as coisas, seus objetos da sua casa, todas as coisas que vocês têm à sua volta. Tudo é sobre relacionamento, ou seja, troca de energia. O tempo todo se trata de energia de troca. Então, é muito importante a gente dar atenção nisso, nesses inícios, nesse ponteiro do relógio que começa a cada segundo. Escolher, decidir e colocar um propósito naquilo que você vai fazer, para que a energia tome uma direção, para que ela vá para uma direção mais alinhada com aquilo que você de fato quer dentro de você. Porque senão a energia se perde. E aí você entra naquele modo automático de fazer as coisas. E aí você entra no modo robótico. É igual quando a gente está no celular e a gente passa lá pelas coisas e fica só virando, Ah, acho que dá para virando. ir comendo assim, viu? Então, esse modo automático de fazer as coisas, ele tira a gente do nosso aqui e agora. De fato, as energias sombrias, o que elas estão fazendo com a gente é tirar a gente do nosso propósito real, que é a nossa conexão interna. Tirando a nossa atenção para coisas que não têm significado, não têm coração, não têm utilidade e não têm propósito. Então, já começando, né, falando sobre numerologia, falar sobre o número 2. O número 2 significa a energia da criação, masculino e feminino equilibrados. A gente só cria algo, né? A gente só tem um filho se a gente tiver um homem e uma mulher. O 2 ele significa essa energia da criação, que é a junção do masculino e do feminino, nesse equilíbrio de energias. Equilíbrio de energias quer dizer que o masculino desequilibrado ele não está com o feminino equilibrado. E o feminino desequilibrado não está com o masculino equilibrado. Deus, a gente fala no masculino, mas Deus é integrado com Deus Mãe, porque não existe separação acima da sétima dimensão. Para cima é só luz, energia. E não tem divisão de gênero, masculino e feminino. Equilíbrio entre energias é necessário porque a gente faça as coisas co-criando no modo equilibrado, desde essa energia do masculino e feminino equilibrados. Porque se a gente está desequilibrado no masculino ou no feminino, a gente vai co-criar uma energia que é um meio capenga, né? Tá faltando uma energia de equilíbrio aí. Claro que numerologicamente, né, cabalisticamente, existem muitos significados. O que eu estou fazendo aqui é um resumo de numerologia, bem simplório, né, bem básico, mas que me traz, que na verdade eu utilizo nas orgonites. Porque esse básico, que é o simples, é o principal. Trabalhar com as energias da simplicidade, do básico. Então a gente vai para o 3, que é a energia sagrada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse Espírito Santo, na verdade, é o nosso eu superior, no meu ponto de vista. Deus Pai, Deus Mãe, o Filho e o Espírito Santo, nosso Espírito Sagrado, que é essa energia da Trindade, a energia do triângulo, da pirâmide, equilíbrio entre terra e espírito, terra e alto. Então a gente vai para o 4. Então a gente começa aqui, né, vem para cá, ou vice-versa, ao contrário, chega no sagrado, e quando chega no sagrado, a gente tem a oportunidade de escolher o que a gente vai materializar. Porque nesse ponto, começando no início, utilizando essas energias equilibradas e tornando tudo sagrado, a gente tem a oportunidade de escolha de materializar, porque o 5 é a energia de materialização das coisas. É a energia da estrela de 5 pontas, que representa a proteção da matéria, onde você materializa as coisas, de fato. Quando a gente chega no 6, a gente entra numa transição entre a matéria e o espírito, que é o 7. O 7 é um portal de transição para a oitava dimensão. Por que que o 8 representa a prosperidade? Porque quando você passa da sétima para a oitava dimensão, então a gente chega no modo luz. Só existe luz, luz e consciência. Não existe mais matéria.
Abaixo da sétima dimensão, da sétima para baixo, é tudo matéria. Então a gente está aí trabalhando com as energias de terra e de alto, porque a matéria ela não é só densa, ela também é sutil. Ela também, essas energias pleiadianos, sirianos, arcturianos, todas essas energias abaixo da sétima, abaixo da oitava dimensão, elas ainda são dualidade. Tudo que foi criado abaixo da oitava dimensão é dual, é dualidade. Portanto, é bom e sempre colocar atenção para as energias que a gente está manifestando através dos nossos mentores, que podem não ser mentores. Então, é importante a gente sentir muito bem com que entidade a gente está lidando, colocar muito foco e atenção, porque hoje, mesmo as energias estelares estão se mistificando como mentores no planeta Terra. Não é porque é arcturiano, pleiadiano, siriano que não tem dualidade. Também tem dualidade. A gente entrou nesse ponto, né? Que eu recebo uma conexão, eu tenho conexão com os pleiadianos, com os sirianos, com arcturianos. Nem sempre essa entidade que está chegando no trabalho é uma energia de luz. Ela é dual. Mas sim, ela pode ser um trabalhador da luz, mas ela pode também estar se mistificando, sendo uma sombra, se fazendo passar por um mentor. Isso está acontecendo muito no plano Terra. Muitos terapeutas que trabalham com energias estelares estão recebendo mistificadores, que não são mentores reais. Se fazem passar, porque esses seres têm uma inteligência muito alta, muito grande, né? O QI de um reptiliano é 700, 800, o mais, digamos assim, o mais burrinho, né? Um ser extraterrestre, né? Um reptiliano, por exemplo, de uma hierarquia alta, ele tem um QI mais de 2000. Imagina que esses seres eles têm planos, digamos que planos de décadas para esse plano terrestre, assim como as energias de luz também. Então, chegamos no número 6, que é essa transição. O 6 representa a estrela de Miguel Arcanjo. Arcanjo Miguel traz a estrela de 6 pontas. E aí a gente passa para o 7. Então, o 6 é essa transição entre um plano e outro. Quando a gente chega no 7, a gente chega num número cabalístico sagrado, que é o equilíbrio entre matéria e espírito. E esse equilíbrio entre o que está embaixo, que é o mesmo que está em cima. Posso falar também sobre alguma coisa de leis herméticas, fazendo uma conexão. Tudo que está em cima é o mesmo que está embaixo, que é esse equilíbrio entre uma coisa e outra. E a cruz representa isso, esse equilíbrio entre matéria e espírito e entre o masculino e feminino. Também tem essa representação. Alguém tem alguma pergunta? Eu tenho, Rafael. Pode. Só vou te pedir para você se aproximar um pouco do microfone, que está bem baixinho. Melhorou? Melhorou. É, eu ouvi, né, você falando hoje Uhum. sobre as orgonites ter energia da fraternidade branca e Aham. também seres, né, que atuam nessa dimensão como o Preto Velho, Caboclo, Exu. Aham. E eu pedi para você um Uhum. pêndulo e eu ganhei Sim. do Pedro essa esfera que eu também estou para te dar um feedback na Aham. energia de orixá, né? Que eu sei que você tem essa linguagem, você conecta também. Aham. Eu até tenho um feedback para te passar, mas eu estou namorando elas, né? Estou nessa fase. Aham. É, e é curioso que tanto o pêndulo quanto essa esfera se transformou em guias que trabalham com Uhum. a energia desses orixás, que carregam mistérios desses orixás. Aí a Aham. minha dúvida é, queria te ouvir um pouco mais, não sei se agora ou tem algum momento que vai fazer mais sentido essa pergunta. Aham. É, se é comum você trazer a energia só do orixá Aham. ou faz, eu sei que é da nossa intuição, mas é o seu trabalho, né?
Ou faz Aham. sentido a energia desse orixá se apresentar por meio de um mistério que um guia que você trabalha carrega? Não sei se eu me fiz clara. Sim. Quando eu faço uma orgonite de um orixá, automaticamente ela não é só de um orixá, porque esse orixá ele traz uma egrégora, né, junto com ele. Então, por exemplo, quando é firmado um assentamento de Exu, necessariamente o Exu que está firmado nesse assentamento não é o. Muitas vezes você acende a vela e esse Exu ele está num nível muito acima daquele Exu que está ali naquela falange, né? Que está no plano Terra. Quando eu acendo uma vela para o seu pinga-fogo, por exemplo, ou o seu Exu caveira, ou para uma pomba-gira, necessariamente eu não estou falando com ele diretamente. Pode ser que eu esteja falando com alguém da falange dele, que representa ele e traz a mesma energia, né, materializada nessa densificação. Que, para mim, os orixás, eles são, no meu ponto de vista, eles são estelares. Eles trabalham com os elementais da Terra, né? Mas eles são energias estelares, que estão em todas as coisas com as quais a gente se relaciona. Portanto, qualquer objeto, no meu ponto de vista, traz a energia de um orixá. Porque toda a matéria física que está densificada aqui, por exemplo, nesse vidro, que traz a energia da areia, está coligada com o orixá que traz o elemento terra. É, elemento ar, Yansan. Então, toda a energia densificada da matéria, no meu ponto de vista, tem uma coligação com algum orixá que trabalha essa energia. Eu acredito que a gente está ligado por uma grande malha energética, geométrica, neural, que faz conexão com tudo, com os nossos mentores, com os nossos orixás, eu com vocês, a energia desse computador que eu estou gravando esse webinário, a água, que tudo é energia. Eu não sei se eu me fiz entender. Fez sim. É que, na verdade, eu estava nesse conflito, que é um processo que eu Aham, vivo entre, não a validação, mas sempre a checagem, né? E aham, para mim foi bem bom te ouvir nesse uhum, sentido e entender que para você não é porque você está trazendo uma energia que não significa que ela está sendo materializada por meio da irradiação de um outro ser, entende? Porque o meu sim, bem você fez na força de Obaluayê e eu uhum, sinto muito ele da minha guardiã pessoal, né? E que ela aham, trabalha com o mistério de Obaluayê. E a esfera você fez de Logunã e tem aham, super energia de Logunã, mas nessa casa nova que a gente está se mudando, né? Que a gente está no meio aqui da mudança, eu vou fazer a aham, minha torneira e eu senti que é exatamente do meu guardião pessoal que carrega o mistério de Logunã, que é minha mãe de ancestre. E aí você tá ali com a ampulheta, e a ampulheta é um símbolo de Logunã, aham, né? Senhora do aham, tempo, não do tempo tempestade, mas do tempo da linha do aham, tempo. aham, Então, para sim. mim, fez bastante sentido o que você trouxe, grata. Ah, gratidão. Tudo é sincrônico, veja, né? Essa ampulheta, ela representa o tempo, presente, passado e futuro. Toda vez que eu viro a ampulheta, eu estou colocando um propósito na sequência, ainda que de forma mental, né? Porque se a gente for pensar, né, esse mental, ele também é energia. Existe uma mentalidade intrínseca em cada coisa que existe. Então, a gente pode falar, por exemplo, da primeira lei hermética, né? Tudo é mente. A mente é o todo e o todo é mente. Quando a gente fala sobre isso, a gente está falando sobre essa mentalidade, não exatamente sobre o universo mental, mas essa mentalidade que existe dentro das coisas. Se a gente for pensar em dimensões internas, a gente tem a nossa dimensão física, que é a nossa Terra. A nossa terra é o nosso corpo físico, né? É necessário que a gente cuide da nossa terra através dos alimentos que a gente ingere, através das coisas que a gente se alimenta através do campo visual, dos conteúdos que a gente adentra na nossa terra, que é o nosso corpo físico, que contém a nossa água, que é onde estão os nossos registros de DNA, nosso passado, né? Então, essa água que a gente tem, que é o nosso sangue, representa a ancestralidade, tudo que está para trás.
que está conectado com tudo que está agora, né? Porque você é tudo aquilo que tem dentro de você, de informação. Existe também o universo, essa energia do elemento ar. Tudo que eu manifesto através da palavra, da comunicação, do chakra laríngeo, tudo isso é energia de criação. Tudo isso pode ser manifestado, né, de dentro para fora, através do elemento ar. Então, o ar representa essa comunicação, também energia da criação. No início era o verbo, né, aquele Om, a energia da criação. E a gente também tem o nosso campo emocional, o elemento ar e o elemento éter, que é a energia desse plasma, de tudo que a gente cocria nas coisas. Colocando um propósito na sua orgonite, de auxiliar o planeta, de auxiliar alguém, uma pessoa, você está criando o éter. Um plasma benéfico para a evolução sua, do outro e do planeta. Um foco em prosperidade, em quebrar obstáculos, romper barreiras, para que eu transite de uma maneira mais fluida daqui para frente. Não quer dizer que eu não possa utilizar essa orgonite para cura, ou para um trabalho espiritual, ou para proteção. Porque esse universo mental, ele tem uma energia. Essa mente, ela está em todas as dimensões, na dimensão, na mentalidade do elemento ar, na mentalidade do elemento terra, porque essa terra que eu tenho, esse corpo físico, representa a mentalidade que eu alimentei no meu passado e que agora está materializada no meu corpo físico, na minha terra, através da minha comunicação, né? Essa junção desses elementos, terra, água, ar e fogo, que representa o espírito, o coração, a energia que você coloca nas coisas através da decisão. Esse fogo que acende a intuição, que acende o propósito que você coloca. Quando a gente está em desequilíbrio com esses elementos, por exemplo, quando você recebe algo do espírito, uma intuição que é demais, algo que é criativo, que te possibilita criar algo novo, mas você está emocionalmente ferido, machucado, desequilibrado, essas águas turbulentas apagam esse fogo do espírito. Então, desde o alto para baixo, desde o sutil para o denso, esse fogo é apagado em algum momento, porque no desequilíbrio do elemento água, você não consegue materializar as coisas de maneira fluida, porque suas águas estão turbulentas. Por isso é muito importante bater o martelo nesse equilíbrio emocional, porque é como se o equilíbrio emocional, essas águas, elas estão no meio do caminho. E nada você materializa na terra do alto, do sutil para o denso, se passar por esse emocional desequilibrado, já era. Esse fogo apaga. Não tem como chegar a energia do espírito na matéria se o equilíbrio emocional não estiver bem alinhado. Por isso é importante a gente manter esse equilíbrio emocional. Por isso a importância de você ter ferramentas que te auxiliam a mudar a energia da sua casa, mudar a energia das pessoas que estão à sua volta. E esse elemento ar desequilibrado, né, a palavra também, quando você não consegue utilizar a comunicação de maneira fluida, e isso é muito difícil, porque a gente não é perfeito. Então, a gente também, através desse vento, elemento ar desequilibrado, a gente também apaga o fogo do espírito, que chega para ser materializado na Terra, densificado. Então, eu dei uma transitada entre a numerologia, entre os elementos. Eu gostaria de falar com vocês sobre proteções. Porque se você coloca o propósito na sua orgonite, você está colocando aqui, decidindo que esse plasma energético vai auxiliar primeiro você, depois as pessoas à sua volta e depois o planeta. Eu estou batendo martelo nisso porque tem muitas pessoas que utilizam as orgonites sem ter essa consciência de que ela pode escolher o que ela quer da orgonite. Então, já abrindo um pouco esse leque de possibilidades, essa orgonite é uma orgonite de Ganesha, né? É um Ganeshinha que tem aqui dentro. E esse Ganesha representa quebrar obstáculos. Mas isso não quer dizer que eu fiz essa orgonite
Tudo bem, Carlos? Bem-vindo. Agora que eu tô te vendo aí. Prazer te ter aqui. Chegou? Chegou o pêndulo? Não tô te ouvindo. Não? Vai chegar segunda-feira. Então, o pêndulo, ele atua nessa frequência. E, claro, quando você utiliza um pêndulo, você precisa programar ele para ele te dar as respostas corretas. Por exemplo, quando você conversa com um pêndulo, você tem que pedir para ele dizer se é sim ou não. Alguns terapeutas utilizam o pêndulo, né? A resposta sim seria para o sentido horário ou sentido anti-horário. Eu utilizo o pêndulo, o sim é para frente e para trás. Sim, como um movimento da cabeça. E o não é não, direita e esquerda. Quando eu quero trabalhar futuro e presente, movimento horário. Para vocês aí, pode ser que pela câmera tá ao contrário, né? Então, quando eu quero trabalhar futuro e presente, horário. Quando eu quero modificar alguma coisa do passado, curar algo que está materializado no meu corpo físico, que já está densificado na matéria, anti-horário. Para fazer limpeza, anti-horário. Para energizar, trabalhar presente, futuro, horário. Para acelerar processos, sentido horário. Quando você faz uma pergunta, é muito bom que você esteja em coerência com a resposta que você vai receber. Porque não se pergunta para o pêndulo futilidades, só se pergunta para o pêndulo coisas que são muito importantes de receber de fato. Para vocês terem ideia, esse aqui é o meu primeiro pêndulo. E desde então, por respeito à energia que está acoplada nele, a minha egrégora, até hoje, em, sei lá, 10 anos, 12 anos que eu tenho esse pêndulo, eu só fiz 3 perguntas. Foi o que bastou para mim, porque eu não tenho assim algo para perguntar que não seja meu ego que quer saber, né? Porque se é o meu ego que quer saber, então é melhor você nem perguntar, porque a resposta não vai ser correta. Então, por isso, colocar o propósito nas coisas, colocar a energia real de luz nas coisas que vocês fazem. Porque se é o seu ego que quer saber, logicamente que a resposta pode não ser verdadeira. Porque a energia que você está colocando não é a energia real, é a energia do ego. Jamais eu vou perguntar algo para o pêndulo que é o meu ego que quer saber. Brincar de ficar fazendo pergunta para o pêndulo, porque eu, por merecimento, né, esse trabalho que eu recebi para fazer essas orgonites, ele, ele veio por uma energia que eu já trago ancestral, né, lá do alto. Porque eu não teria como materializar essa energia se eu não recebesse ajuda. Porque o que eu não alcanço de consciência ou de energia de alguma orgonite que me pedem para materializar aqui na matéria, se vocês me fazem uma encomenda e eu não tenho conexão com aquela energia, ou não tenho permissão de chegar naquela energia, eu preciso da minha egrégora, que ela faça esse caminho para mim, para que eu receba essa consciência e materialize. Então, se eu coloco meu ego nas coisas que eu vou perguntar, logicamente que a minha egrégora não vai participar, porque não se trata de luz, se trata de ego. Então, eu não quero contaminar esse meu acordo que eu tenho com a minha própria egrégora de baixar essas orgonites sem contaminação de energias sombrias, que podem adentrar através da minha brecha do meu próprio ego. Então, por isso é muito bom a gente colocar um propósito nas coisas. Nunca atuar de uma maneira egóica, porque senão não é a energia que você vai receber real. E o outro pêndulo que está sendo incrível também é o pêndulo cósmico. Né? Esse pêndulo eu recebi através de um cliente, o Rodrigo, que não está aqui. O Rodrigo ele me trouxe esse pedido, né? Ele começou a trabalhar com o pêndulo hebreu, que é um pêndulo de madeira. O pêndulo hebreu ele trabalha com frases em hebraico aqui em volta, e aí você prende com um elástico.
e você gira ele, né? O Rodrigo me pediu para fazer esse pêndulo em formato de geometria sagrada, um Sirius Orgonite pêndulo, né? Uma versão da Sirius Orgonite para o pêndulo hebreu. Então eu cheguei nesse pêndulo e eu recebi o nome dele há pouco tempo atrás, e o nome que eu recebi foi pêndulo cósmico. Ele funciona como uma orgonite, ele é um cilindro, né? Logicamente bem mais pesado, mas muito mais parrudo, mais forte. Você pode utilizar ele parado, né? Por exemplo, se você tem um gráfico, né? Você pode, por exemplo, aqui nessa geometria, você pode colocar um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui dentro da geometria, ou uma mesa radiônica, ou um gráfico de radiestesia. Você pode posicionar ele como uma orgonite. Você tira, né, a correntinha e posiciona ele como uma orgonite. Ele se torna um elo de conexão, né? Um portal de energia. Ou você pode utilizar como um pêndulo, girando. Esse pêndulo também muito forte, bem diferente dos pêndulos tradicionais. Eu ainda não descobri tudo que ele faz, assim, mas eu tenho recebido alguns feedbacks muito legais, e se vocês entrarem lá no Instagram, vocês vão ver que eu estou postando lá. Bom, sobre proteções, né? Eu vou passar algumas proteções que eu utilizo na minha casa. Como eu disse para vocês, né, trabalhar com orgonite não é muito fácil, porque o rebote energético é grande. Tanto é que aqui no ateliê não entra ninguém, a não ser eu, minha esposa e minhas filhas. Porque não posso deixar nenhuma energia adentrar esse universo, que é um laboratório, onde eu materializo essas orgonites para vocês. E aqui no ateliê, em certa ocasião, eu recebi uma energia estelar não muito boa, e eu tive que trabalhar ela e fazer um encaminhamento. Pelas arestas, as energias negativas, né, elas atuam sempre nos cantinhos. Por isso que é importante, quando você vai defumar a casa, de dentro para fora, pegar a parte central da casa e ir incensando de dentro para fora. E eu tenho utilizado nessa fase do planeta e nas novas geometrias muitos filetes de selenitas nas arestas. Porque as energias, elas atuam nos cantinhos. Começam nos cantinhos e vão expandindo, espalhando pela casa. Formas, pensamentos, energias de plasma energético negativo, miasmas, elas vêm das arestinhas e vão expandindo para fora. Então, por isso eu tenho utilizado nas orgonites muitos filetes de selenita nas bordinhas. E sempre utilizei bastões de selenita nos cantinhos das paredes. Esses bastões, eu tenho em vários lugares aqui da casa. Bastõezinhos de selenita que eu coloco em pezinho, assim, no cantinho. E aí recebi uma entidade da minha egrégora que me trouxe uma outra opção que se tornou um campo eletromagnético, que é você utilizar 5 pedrinhas de ametista em cada canto de cada cômodo. Não precisa ser grande, pode ser pedrículas, mas 5 pedrinhas de ametista em cada cantinho criam um campo eletromagnético que trabalha na transmutação da energia. Porque quando eu recebi essa interferência aqui, essa energia foi encaminhada dessa maneira, trabalhando a energia do raio violeta, né? Parece simples, mas é justamente isso que eu estou falando para vocês. É na simplicidade que está o segredo das coisas. 5 pedrinhas de ametista em cada canto de cada cômodo, né? Se vocês puderem. Ou no cômodo que vocês acham ou sentem que recebem mais ataques energéticos. Além dos filetes de selenita. Ou colocar uma orgonite em cada cantinho. Aqui, por exemplo, eu mesmo, né, casa de ferreiro, espeto de pau, eu não tenho orgonite em todo canto da casa. Eu tenho orgonites que trabalham em frequências específicas e em lugares específicos. Então, aqui, além disso, ervas e sal grosso. Por exemplo, atrás da porta da entrada da casa, minha esposa fez um copinho com sal grosso, tem cravo, tem alho. O alho é muito bom para vampiros energéticos.
e eles se afastam. Comer um dente de alho também de manhã, não é para todo mundo, também é muito boa. Afasta o obsessor. Esse aí afasta o obsessor real mesmo, assim. Comer um dente de alho em jejum, todo dia. O ralo do banheiro é um lugar, além de entrar, também sai muita energia densa. O banheiro é o lugar mais denso da casa. E dentro do box do banheiro eu utilizo uma orgonite baixinha, assim, uma redonda, eu esqueci de trazer aqui, mas é uma orgonite com turmalina negra. É um escudo de proteção que fica atuando nessa energia do banheiro. Além de plantas, né, que você pode utilizar dentro do banheiro para trabalhar essa energia. Por exemplo, um lírio da paz, né, colocar num banheiro é muito bom. E banhos energéticos. Tem um banho que é muito bom, que é um banho que eu também recebi de uma entidade, que é um banho de desdensificação. Esse banho é o banho que eu chamo de banho da alegria, que ele serve tanto para limpar como para energizar. Não importa a quantidade de água que você coloque no vasilhame, na leiteira, na panela, são 3 raminhos de alecrim. Cada vez que você coloca cada coisa dessa na panela ou no recipiente, você coloca um propósito naquilo. Alegria, 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 alecrim, alegria. 7 cravinhos, e aí vocês podem utilizar as energias da numerologia. Inicio, coloco o primeiro cravinho, inicio essa energia com o propósito de alinhamento energético, de limpeza espiritual, de conexão espiritual, no equilíbrio da energia do masculino e feminino, dentro desse universo sagrado que sou eu, escolhendo, fazendo a escolha de estar materializando aquilo que quero, que está alinhado, que está coerente com o meu propósito, fazendo uma transição para o equilíbrio real entre a matéria e o espírito. Então, você pode colocar cada cravinho desse fazendo isso, colocando um propósito em cada coisinha que você coloca. Então, são 3 raminhos de alecrim, 7 cravinhos e um tubinho daquele talinho de canela, que me traga prosperidade material, física, espiritual, emocional, e que assim seja, que assim seja, que assim seja, pois assim é. E aí você toma aquele banho do pescoço para baixo. Toma um banho normal, depois você toma esse banho do pescoço para baixo e não toma banho depois, só se enxuga e fica com aquela energia. Esse é o banho que eu chamo de banho da alegria. Então, a gente pode aprofundar no próximo webinário essas coisas. Gostaria muito que vocês pudessem dar alguns feedbacks depois via mensagem, pode ser no pessoal mesmo, para me dizer se vocês querem saber sobre algum outro assunto, aprofundar alguma outra energia. E quero saber se vocês têm alguma pergunta e quero agradecer a vocês pela presença. Por favor, Carlos. Bom dia, boa tarde a todos, né? Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Batera, sobre aquele pedido que eu fiz do pêndulo, Uhum. ainda vai chegar, tá? Sim. Eu, como estou iniciando a acupuntura, Uhum. como é que eu posso trabalhar esse pêndulo nos meridianos e nos pontos? Existem várias maneiras, né? Aí vai da sua criatividade, que você que escolhe como que você vai potencializar o seu próprio trabalho. Então você pode colocar essas agulhas, por exemplo, vou te dar uma outra dica. Eu tenho um cliente que ele utiliza uma base um pouco maior dessa base cílios e ele deita as agulhas de acupuntura todas aqui em cima da base para que elas sejam energizadas com a energia da orgonite. E aí ele usa isso como uma base mesmo, as agulhas. Então ele vai tirando as bases, aplica e já com essa energia que está sendo trabalhada aqui em cima. Então isso é uma coisa. A outra coisa, no lugar onde estão as agulhas, você pendular com o seu próprio pêndulo, colocando um propósito, pedindo auxílio da sua espiritual. Você pode pendular onde estão essas agulhas, ou você pode pendular onde você já aplicou a agulha. Você aplica a agulha e você pendula em cima. Então, são 2 maneiras que eu vejo essa possibilidade. A criatividade, gente, ela é infinita. Ela vem
dessa criança que a gente tem dentro da gente. Se não fosse a criança, não conseguiria materializar essas orgonites. Essa brincadeira de utilizar as coisas, né, brincando, nessa inocência mesmo. Criança, né, veja, o Ganesha também tem essa representação. Quem mais tem alguma pergunta? Olá, Batera, sobre os Bom, bastão de selenita nos cantos, né, da casa, daí, tem que fazer a limpeza energética deles? olha, o bastão de serenita, ele já é alto, mas quando eu quero colocar uma energia nele, assim eu coloco um pouquinho no sol, e muita gente fala para não molhar, né? Mas eu molho. Eu molho, limpo ele. Isso para mim já representa energizar no sol, limpar na água. E utiliza. O bastão de selenita é um supercomputador. Além dele fazer a limpeza energética das coisas, esses microfilamentos que estão no bastão de selenita, eles são como fibra óptica. O bastão de selenita, ele contém esses microfilamentos. Os antigos magos, eles utilizavam o bastão de selenita para registro de eras. Ele é um supercomputador. Essa que é a real. Por isso que lá não sei se vocês já assistiram o Superman, né, ele não coloca lá, quando ele está lá no gelo, ele coloca e tira lá assim, aí aparece todos os registros anteriores do planeta, de onde ele veio, mensagens do pai, da mãe. Essa é a representação do bastão de selenita, porque de fato ele registra passado, presente e futuro. É um bastão que, além de fazer a limpeza, ele contém esses microfilamentos como um supercomputador, como se fosse uma fibra óptica. Muita gente não sabe disso, mas ele é um bastão que é praticamente uma câmera. Ele faz o registro de tudo que está sendo falado aqui, tudo que tem aqui, ele registra na memória do cristal. Não é com essa visão racional que a gente tem da ciência, do planeta, como que registra. Né? Não é assim. É a energia que é registrada. Alguém tem mais alguma pergunta? Só mais uma. Não precisa Não? ser agora, né? Pode ser depois. Se você pudesse colocar ali no grupo alguns livros assim de introdução para quem quiser aprender mais sobre geometria sagrada e a fraternidade branca, porque assim tem muita coisa, muitos livros e tal, mas a gente nunca sabe o que é bom, sabe? O que é mais, como é que eu posso dizer, confiável. Se você puder colocar alguns títulos lá para gente que Com quiser aprender certeza. mais. Sim, com Muito certeza. obrigada. O objetivo desse grupo do webinário também é fomentar um conteúdo aqui dentro do grupo. Isso que você falou foi bem importante, porque é justamente esse feedback que eu gostaria de vocês. O que vocês querem se alimentar, né? Porque eu trago um conteúdo que eu vou despejando aqui. Vou trazendo conteúdo, mas do meu jeito, transitando de um assunto para o outro. Por isso que eu gosto de saber de vocês o que vocês gostariam de saber, né? Se é sobre pedra, sobre orgonite, sobre geometria. E sim, eu vou colocar, então, essas referências aqui. Também vou escrever para vocês essas receitinhas, né? Desse banho. Também posso fazer um documento para vocês com pedras de limpeza, pedras que são boas para o banheiro. Só uma coisa que eu não passei para vocês: tem um vídeo lá no Instagram que é o seguinte. Quando você tem uma pirâmide, seja ela de orgonite, seja ela de cobre, pode ser uma pirâmide de cristal, você pode pendular essa orgonite ou essa pirâmide em todos os lados dela para você descobrir qual que é o lado norte. Então aqui, por exemplo, essa pirâmidezinha de cristal, eu coloco o pêndulo numa das laterais, na outra, na outra, e aqui ele está me mostrando que essa lateral é o norte da pirâmide. Então, essa lateral aqui é o norte. E aí você pode pegar uma bússola, saber onde fica o norte e posicionar essa pirâmide, esse lado que o pêndulo acusou que é o norte, para o lado norte, para ela carregar de energia telúrica.
que é a energia do planeta Terra, para somar a energia do planeta na sua pirâmide, junto com a conexão com as esferas superiores, com o sutil. Isso pode ser feito até na pirâmide de cobre, né? Vou pegar um outro pêndulo aqui. Coloco na lateral, pêndulo aqui, pêndulo aqui, pêndulo aqui, pêndulo aqui, e aqui ele já está me dizendo que esse lado é o norte. Eu tenho uma pergunta sobre é, essa questão da gestão energética das hormonites. Eu tenho tratado elas como se fossem cristais, então colocar na Terra, colocar no Sol, Lua, essa coisa toda. Tem Aham. um, porém, que aí tem a questão tanto energética quanto a física, que é a hormonite tem uma parte de resina, metal e cristal que elas têm dilatação diferente. Você provavelmente sabe disso, que no feitio ela tem esse processo de esfriar. Uma coisa que eu fico com medo, para além, né, assim, cristal, até onde eu sei e tenho estudado, não é bom simplesmente o máximo de sol não é melhor, do mesmo jeito que a Aham. gente não é melhor no sol, então o sol mais no começo da manhã ou mais no final do dia, a quantidade. Eu Uhum. queria saber se precisa, né, no seu entendimento, de um cuidado a mais pelo fato da orgonite ter. Ela tem peças diferentes, com dilatações diferentes, então, assim, ela tem uma sensibilidade maior, por exemplo, deixar no sol e o negócio descolar um pouco, não sei. Não. Eu Sim. venho com muita experiência e eu sei com tanto orgonite e gerenciando ela, Aham. tal. Sim. Acontece o seguinte: quando a resina é catalisada, ela endurece. Eu utilizo poucas gotas de catalisador, porque como eu utilizo muitas pecinhas metálicas, se eu catalisar, como eu vejo vídeos de orgoniteiros tradicionais que pegam a bisnaga e apertam assim, sai um monte, a resina poliéster, ela chega a ferver e alcançar mais de 1.000 graus. Só para você ter ideia, se você catalisa demais a resina, coloca a mão em cima, é mais do que água fervente, assim, é muito quente. Você não consegue nem segurar o molde. Então, eu utilizo poucas gotas de catalisador. Como tudo que eu faço aqui tem um propósito, então existe também uma numerologia nas gotas que eu coloco na catalisação da resina. 7 gotas, 12 gotas, 13 gotas, não mais do que isso. Não mais do que essa numerologia de 13, por exemplo. Apesar disso, como eu utilizo muito metal na orgonite, podem ver que são muitas pecinhas, cada metal reage de uma maneira. O cobre esquenta mais, o ferro esquenta mais. Então pode acontecer de, no momento que eu estou fazendo, rachar em volta de alguma argola, por exemplo, de ferro, que esquenta bastante. Aí que tá, se você colocar no sol, você ainda continua o processo de catalisação, ou seja, você esquenta mais a resina e corre o risco de rachar. Eu mesmo já fiz isso, achei vários alunos através de receber ataque energético, a gente quebra, racha no meio, mas também de esquecer no sol, e aí, recebendo aquela luz solar, esquentando, 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 ela ainda continua o processo de catalisação dias depois, e aí ela racha. Então, o interessante não é deixar no sol, é colocar 2 minutos, 5 minutos no sol e tirar. Só para ela receber aquela luz solar, aquele propósito da energia do masculino, do sol, e também da lua, do feminino. Mais uma coisa, esse banho que eu falei para vocês, de desdensificação, né, com alecrim, com cravo, com canela, ele é esfriado na luz da lua. Não importa que lua que seja. Tudo certo, Pedro? Sim, ainda bem que eu fiz essa pergunta, porque se eu achasse meu orgonite, sem saber, eu tava nessa sensação de que talvez Aham, fosse menos suscetível do que um cristal, porque a orgonite ela tem aham. a combinação desses componentes trazia uma maior robustez nessa absorção, mas no caso dessa catalisação continuando, é assim, realmente tem que tomar cuidado, então, bom saber. Bom. Mais alguém? Eu tenho uma última pergunta. Eu acho que eu te contei no áudio que essa nova pirâmide que eu recebi de ti vai substituir uma outra que eu tinha Aham. trazido da casa do meu pai, que estava aqui, que é uma orgonite bem tradicional, uma pirâmide também. Mas agora eu estou sentindo com bastante clareza que eu tenho que não ter mais essa orgonite antiga na casa. Como que se descarta nesse caso, né? Essa antiga que eu não Aham. quero mais ter na casa. Como que eu
dou um fim nela. Eu geralmente eu coloco num vaso de planta, porque Tá, a energia orgânica, a energia vital continua lá. Também quando ela quebra, eu coloco num vaso de planta, para que tá. ela continue trabalhando, mas eu enterro. Porque não é bom você ter essa representação de coisa quebrada na sua casa. E mais alguém? Eu lembrei também de que a gente já usou, e é importante, né, quem tem essa conexão com as ervas, que a gente já usou de colocar, né, a orgonite, claro, quando a água está numa temperatura mais amena, em escalda-pés, com ervas, no próprio banho também, colocar ela diretamente ali, né? Acho interessante também, não sei se você chegou a falar em algum momento que eu poderia Não. estar. Isso eu esqueci de falar. Quando vocês fizeram um escalda-pés com água quente, vocês podem esperar baixar um pouquinho a temperatura e colocar uma orgonite dentro, para potencializar esse escalda-pés. Nesse escalda-pés, vocês podem colocar sal grosso, pode colocar alecrim, pode colocar arruda, depende do que você quer. Né? Se é um escalda-pés de limpeza, de energização. Geralmente aqui, quando eu faço banho de limpeza, ou limpeza pesada, banho de arruda. Banho de arruda com boldo. Boldo é uma planta de Oxalá, por exemplo. Eu não limpo pedra com sal grosso. Aqui, as pedras elas são limpas com ervas, com canela, cravo, alecrim, água florida. Eu utilizo esses elementos, né? Jamais eu utilizo sal grosso nas pedras. Só quando a pedra que eu sinto que ela está muito densa. Aí sim. Mas eu acho o sal grosso muito agressivo para a pedra, para a memória da pedra. Então, eu faço a limpeza com ervas e água. E aí sim, depois eu coloco um pouco no sol para dar uma energizada. E aí depois entro no ateliê. E Alguém até mais tem limpar algum? com Pode falar. incenso. Ah, sim, incenso. Eu ia acender um incenso aqui e acabei esquecendo também. Com incenso também você pode fazer a limpeza de uma pedra. Pega um incenso, até aqui. Vamos acender esse incenso. O incenso também é sensacional para fazer limpeza, fazer defumação na casa e fazer limpeza de pedras. Esse elemento fogo e o elemento ar unidos aqui, né? Isso é um plasma, que também sua egrégora se utiliza disso para fazer um encaminhamento, uma limpeza, né? Então você incensa a pedra, né? Você pode incensar ela, fazendo a limpeza energética da pedra. Isso serve para tudo. Qualquer objeto que você pode fazer uma limpeza. Na sua cama, seu travesseiro, defumar a casa. Isso é bem importante. Mais alguma pergunta? Bom, eu quero agradecer vocês pela presença. Se vocês puderem me dar um feedback, pode ser no Instagram, pode ser nos stories, pode ser por mensagem. Eu gostaria muito que vocês me dissessem assim, o que vocês gostaram mais desse webinário. Esse é o primeiro, então agradeço vocês, nada por acaso vocês estarem aqui. Muita gratidão. Quero desejar para vocês um ótimo final de semana e que vocês coloquem o propósito de tudo que vocês quiserem realizar em luz, em consciência, em evolução. Gratidão demais pela presença de vocês. Vou encerrar, tá, gente?